Oi minha gente, bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Esse é o primeiro vídeo da minha série Descomplicando a Vida. Acabei de criar esse nome. Mas enfim, tô aqui num lugar nada comum, em meio à natureza, e nada melhor, né? Não tem cenário melhor para introduzir o que eu vou falar do que essa paisagem aqui, essa natureza, esse céu lindo. Hoje não tá como eu planejei, mas tá lindo, como de costume. E o vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho da minha experiência, como foi ficar 30 dias sem redes sociais, porque eu desinstalei as redes sociais, quais foram os benefícios disso. Vou contar tudo pra vocês nesse vídeo. Pra começar, vamos começar por partes. Por que eu desinstalei as redes sociais? Gente, eu tava em um padrão de consumo excessivo, só que era excessivo de uma forma que eu não estava dando conta dos meus pensamentos. Eu começava o dia, já ia pro celular e era aquele looping, sabe? Assim, eu começava meu dia e já ia direto pro telefone. E quando eu começava assim, sabe, parecia que eu não conseguia sair mais. E era aquela coisa, um vício, eu sou viciada em vídeos curtos, cara. Eu sou viciada em ver Reels, em TikTok, eu sou viciada na fase do TikTok. Então, assim, eu comecei a ver que quando eu saía do TikTok, eu saía do Instagram, eu tinha uma depressão, parecia que eu tinha uma depressão terrível, uma tristeza, sabe? Aí eu ficava assim, mano, não é possível que isso esteja acontecendo. E aí eu comecei a reparar que eu tava começando a me comparar muito, gente, eu tava me comparando muito. Eu tenho 23 anos e eu não tenho nada. E é absolutamente normal, porque eu tô começando a vida agora. E eu comecei a me comparar de uma forma que eu vi que não estava me fazendo bem. Eu me comparava tanto pior, tanto melhor que as pessoas. Eu me achava pior ou melhor que as pessoas. Quando eu vi que eu criei uma comparação com as outras pessoas na minha cabeça que não existia. Eu sempre ali tava me comparando com o corpo de fulana. E eu acho que isso pra mulher, a gente tem muito essa coisa, sabe, do social, de sempre estar gostosa, de estar bem. Só que só a me fazer mal, e eu falei, eu vou cortar as redes sociais por um período. E eu escolhi esse período, que foram 30 dias sem redes sociais. Pra começar, primeiro pra mim foi um desafio, porque pra quem acordava e já ia direto pras redes sociais, mana, é a mesma coisa que você cortar café de quem é viciado em cafeína, cara. Entendeu? Era uma coisa assim. E esse desafio, pra ficar mais fácil, eu fiz em dupla com minha irmã. Então, assim, eu e ela fizemos esse desafio, né, de 30 dias. E no começo foi, tipo, mil maravilhas. No começo, no primeiro dia, né, eu falei, tá, não vou entrar nas redes sociais. E aí, com os passar dos dias, eu fui sentindo uma dependência. Sabe quando você fala, não, mãe, como assim? Vou ficar sem fazer nada. Sendo que tinha tantas coisas pra fazer, a não ser rede social, tanta coisa pra desfrutar. E isso foi o que eu percebi ao longo desses 30 dias. O que acontece? Eu tava tão envolta numa bolha que eu acabava esquecendo de mim. Eu me comparava tanto com outras mulheres, com outros homens até. Eu me comparava tanto com outras pessoas que eu esquecia que o meu propósito é individual. E eu percebi também que quando eu tirei as redes sociais, eu passei muito mais a olhar pra mim como ser individual, sabe? Comecei a focar em leitura, como vocês estão vendo aqui, ó. Eu tô de roupinha de correr, comecei a correr, né, com mais frequência. E comecei a olhar pra mim de forma individual, não a me comparar com outras pessoas. Então isso foi a primeira coisa que eu senti total diferença na minha vida, que foi a questão da comparação, gente. Eu sei que 30 dias parece que não é grande coisa, que não é grande diferença, mas eu só recomendo pra vocês que façam. Eu parei de me comparar de uma forma surreal. Comecei a cuidar mais de mim, sabe? Comecei a ver que, poxa, você também é boa, você também é gostosa. E minha autoestima melhorou, tipo, 100%, porque eu não tava vendo aquele tanto de pessoa na tela. Eu não tava me comparando com todo mundo. O meu foco era unicamente eu, sabe? Era unicamente eu e perceber as coisas que estavam ao meu redor, que eu vi que faltava bastante. Tô falando tão rápido, né? E perceber as coisas que estavam ao meu redor, né? Nessa questão de cortar o celular, eu vi o tanto de horas que eu passava consumindo e não passava criando nada. Eu sempre tinha essa desculpa que, eu sou criadora de conteúdo, só que na verdade eu não tava criando nada, sabe? Tudo que eu criava era tipo coisa genérica, conteúdo sem valores, e eu mesma reconheço isso, que o meu conteúdo é um pouco sem valor, mas era o que eu pensava que fazia sentido pra mim. E agora eu resolvi mudar um pouco o meu conteúdo. E eu comecei
a parar de consumir de todo mundo, entendeu? E comecei a produzir, e aqui estou eu produzindo conteúdo pra vocês, o que eu tinha vergonha de aparecer no meu próprio canal do YouTube, tinha vergonha. E assim, gente, comecei a criar, a produzir o primeiro vídeo, né? E senti total diferença, né? E uma das principais foi essa questão aí de comparação. E a segunda foi me aproximar mais da espiritualidade, sabe? Porque quando eu tava envolta nesse ciclo aí de redes sociais, meio que eu absorvia tanta coisa que eu esqueci também de cuidar da minha espiritualidade, de cuidar das coisas que eu acredito, de ver, mano, será que eu acredito nisso mesmo? Ou será que estão me influenciando? Porque eu sempre fui assim, eu sou daquelas pessoas que acreditam em tudo. Eu acredito em Deus, eu acredito no universo, eu acredito nos origens, eu acredito em tudo eu acredito. E aí foi um ponto que eu comecei a me questionar algumas coisas também, no que eu acreditava, no que eu achava correto. Outra coisa também foi rever os meus princípios e valores. Quando eu entro nessa parte de focar em mim, de focar no meu desenvolvimento pessoal, e começar a correr mais e não me comparar, eu entro também nessa parte de... Qual foi a parte que eu falei mesmo? Sim, tava falando dos meus valores. A natureza tá me desconcentrando. E assim, comecei a focar mais nos meus valores, sabe? Nos meus princípios. Porque eu sempre fui um pouco sem critério. Pra mim, o que vinha era lucro. Sempre fui um pouco sem critério, sabe? O que vinha eu aceito. Porque é o universo que tá mandando. Mas e aí, mana? Cadê seus critérios? E aí, comecei a avaliar algumas coisas na minha vida. E, gente, pra vocês terem noção, até a minha forma de pensar mudou, sabe? O meu pensamento mudou. A minha forma como eu vejo as pessoas mudou. Eu comecei a enxergar as pessoas de uma forma mais genuína, sabe? De uma forma, assim, mais de pessoa para pessoa, de ser humano para ser humano. Eu comecei também a estar totalmente presente nos lugares. Porque, às vezes, eu me pegava, assim, muito, sabe? Voando no tempo da lua, ou sempre ali, checando as coisas. E não estava totalmente presente nos lugares, nas conversas, sabe? Não sabia muito ouvir as pessoas. E esse tempo que eu tava sem estímulos dopaminérgicos, sem celular, eu aprendi muito a ouvir as pessoas, muito a reparar nas pessoas, a me importar mais com as pessoas. E, mano, eu tirei as redes sociais e teve toda essa mudança até a minha pele melhorou, minha amiga. Aqui, ó. Não tá das melhores, mas até a minha pele melhorou e a minha forma de me enxergar também. Outra coisa que mudou foi o meu foco e minha concentração. Pra quem não sabe, em 2023 eu comecei a estudar 2024, ano passado, eu comecei a estudar pro Enem. E assim, eu nunca tive uma base muito boa de estudo, tá começando a escurecer já, hein? Tá começando a escurecer. Nunca tive uma base muito boa de estudo. Então assim, eu era uma estudante que tô começando a estudar do zero. Então assim, aí eu não tinha concentração pra sentar a bunda na cadeira e estudar. Gente, eu simplesmente não conseguia. Mesmo que eu tirasse o celular do quarto, porque eu sabia que o celular era uma coisa que me impedia, eu não conseguia sentar e estudar porque eu não tinha concentração. Ou então, eu estava sempre querendo postar que eu estava estudando e eu acabava não estudando. Eu me percebi muito mais focada e concentrada do que antes. Como eu já disse, eu tenho uma dificuldade, tinha, né, uma resistência assim a aprender, mas muito disso eu vi que era por conta do celular. Que se eu tirasse meu celular, e foi isso que aconteceu, gente, meu foco e minha concentração aumentou de forma surreal. Eu vivia num ciclo, sabe, de ansiedade, de acordar, mexer no celular. Eu vivia num ciclo de ansiedade. Isso aqui, olha, eu não parava pra reparar. Isso aqui, uma natureza tão linda, coisas belas da vida, meus amigos. E eu não parava pra reparar. E aí, quando eu cortei esse excesso de informação, esse excesso de celular, gente, a minha mente entrou em um estado de paz surreal que vocês não têm noção, cara. Minha mente entrou num estado de paz, num estado de leveza, assim, que é como se eu tivesse pegado toda aquela carga, sabe? E jogado fora. Então, assim, na minha mente não tem mais aqueles ruídos, aquela comparação. Não tem mais, cara. Um mês sem redes sociais praticamente mudou a minha visão de mundo, mudou a forma como eu me vejo. Eu ainda tô um pouco acelerada porque eu tô com medo de chover e eu ir pra casa da chuva. Mas enfim, mudou totalmente minha percepção de me ver, de ver as pessoas. E aí foi que eu decidi que eu iria fazer mais um mês sem redes sociais pra focar em mim, pra focar nas coisas que eu quero. E mana, isso tá sendo muito bom, cara. Tá sendo muito bom. Perdi até a timidez e a vergonha. Sou um pouco tímida, mais ou menos, pra quem me acompanha no Instagram, sabe que eu sou tão tímida assim, né, amor?
Mas, gente, eu perdi a timidez e a vergonha pra algumas coisas. Isso é surreal de bom. E me acostumando aqui gravar na câmera também. Vai ser uma coisa que vai me ajudar bastante. Olha que natureza linda. Ai, meu Deus. E decidi fazer mais um mês sem redes sociais, né? Então, quando eu voltei para as redes sociais, eu vi que eu ainda me importava. Entendeu? Eu vi que eu ainda me importava. E a minha meta é chegar num ponto de que eu não me importe mais em aparecer ou não. Que eu não sinta mais que eu tenho uma obrigação de aparecer. Entendeu? Que eu não sinta mais pressão para aparecer ou pressão para postar. Eu quero viver de forma leve, sabe? E aí decidi fazer esse mais um mês de redes sociais. Pra mim tá sendo mais dias assim incríveis de apreciar o belo, de olhar as coisas com mais prazer, de viver com mais prazer. Então assim, minha experiência tá sendo surreal de boa, gente. Então pra quem tá nesse ciclo... Ai, formiga me mordendo aqui. E pra quem tá nesse ciclo de não, sabe? Aquele ciclo vicioso que a gente se compara, que a gente rumina em pensamentos, que a gente tem uma mente totalmente acelerada, eu recomendo que faça, velho, esses 30 dias aí, ou até mais, ou menos também, o tanto que você aguentar, né, cortando estímulos, tipo celular, Instagram, TikTok. Comece a consumir vídeos longos. Outra coisa também, comece a fazer meditação, comece a escrever os seus sentimentos, sabe? Eu tenho um diário terapia, aprendi com um cara daqui do YouTube, que é Rafael Grata, que eu acompanho ele, que é maravilhoso. E aí eu comecei a fazer diário terapia, relatar os meus sentimentos, o que eu tava sentindo, e foi uma coisa assim surreal de boa, sabe? E eu não tenho mais aquela confusão, aquela inquietação mental. Parou, mana. Simplesmente minha mente está em paz. E assim, cara, é surreal de bom. Então, pra quem acha que não sabe, não consegue, né? Então, pra quem tá nesse ciclo vicioso, eu recomendo aí que faça 15 dias, depois faça 30 dias sem redes sociais. Você vai notar a diferença, assim, cara, surreal, que muda, entendeu? Muda muita coisa. E é isso, se inscreva no canal, deixe seu comentário e um beijo, até o próximo vídeo!